Foi, Thiago. Como é que tá? E aí, meu? Tudo Certo? bem? Tranquilo? Já tomei a metade da fila antes Tomou da já? entrevista pra ficar Tá bem? mais... Que coisa incrível isso, né? Porque é um nome, né? Sim. Eu lembro que teve o Viagra, enfim, e aí a Tadala Fila é uma irmã do Viagra, né? Exatamente. Uma prima, sei lá o que ela é. Cara, a Tadalafila é uma prima do Viagra, né? Eles são da mesma classe. E eles foram criados para tratamento de hipertensão pulmonar. Tu acredita? Olha E aí depois se descobriu o efeito adverso da Tadalafila, que é a mesma irmã do Sildenafil, que é atuar na disfunção erétil, né? E hoje todo mundo está usando, digamos assim, no sentido que muitos pacientes que nos buscam no consultório com disfunção erétil, quase todos eles estão usando ou um ou outro, né? Então é uma coisa que... Eles são remédios muito parecidos, a Tadalafila dura mais ou menos umas 2, 3 vezes mais do que o Viagra, né? E realmente tem assim, muita gente usando, inclusive o pessoal de academia também está usando às vezes, né? A Tadalafila Pra treinar? para treinar. Tem gente que usa para treinar. Ele causa uma vasodilatação, alguns pacientes usam para treinar. E jovens, assim. Ah, quando o remédio vira uma... Quando ele ganha um apelido, é porque realmente ele tá na sociedade, Sim, né? tá na sociedade. Que é o Tadala, né? Tipo Aham. assim, esse é o apelido que se fala. Exato, exatamente. E, cara, muita gente usando e tem que se atentar também porque é um remédio que tem os seus efeitos adversos, né? Então, cuidar bastante pessoal que usa com muito álcool, né? Porque o Tadalafila ele pode alterar a pressão arterial, né? Então, pode causar efeitos adversos. Aquela história de paciente... Tu vê aqueles casos que o paciente usou no motel, por exemplo, Tadalafila, encheu a cara e deu um problema e saiu com a SAMU. Isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que cuidar porque toda medicação tem efeitos adversos, né? Bom, toda medicação tem que ter um acompanhamento médico de alguma maneira, Sim, né? sim, sim. Quando alguém chega lá, vamos falar de uma coisa bem clássica aqui, tá? A Tadalafila é para fortalecer a vida sexual do cara, certo? Certo. É certo. isso. A Tadalafila, na verdade, o que ela é? Ela é um remédio que inibe a enzima que vai lá e diz assim, vai parar a ereção. Então, tem uma enzima que para a ereção e a Tadalafila diz para a enzima, não, tu não vai mais agir, deixa a ereção continuar por mais um tempo. Então, ela é um inibidor dessa enzima que bloqueia a ereção, digamos assim. Tá, mas um paciente que chega em ti, tu prescreve Sim. esse medicamento por quê? Porque às vezes o paciente está com uma disfunção erétil, às vezes ele está com aquela ansiedade que muitas vezes o paciente jovem, por exemplo, tem, né, de não conseguir ter uma relação, não conseguir performar. Hoje em dia se fala muito em performance, né? E ele quer às vezes performar melhor ou não tá que nem a ereção que ele tinha vários anos atrás. Então a Tadalafila é uma das opções, né, que a gente pode usar, tanto diariamente quanto numa dose mais alta, a cada 3 dias, por exemplo, a gente pode fazer o uso, né? Então eles me procuram mais por conta disso. E aí vem a questão de... Junto com a Tadalafila, tem várias outras, né? Que às vezes eles procuram para ver a questão de testosterona, de hormônio, de vida sexual. E a Tadalafila é uma das adjuvantes, uma das ajudas que a gente tem. Fora um monte de outras ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar o paciente que tem disfunção erétil, né? Pergunta importante, não é para ser tomado. Na verdade, não. O Tadalafila ele pode ser tomado para quem tem indicação, né? Uma medicação que nos ajuda muito, né? Ajuda muito no tratamento da disfunção erétil, tanto a Tadalafila quanto o Sildenafil. Eu acho que, quando bem indicado, pode e deve sim ser tomado. Eu acho que é uma medicação que ajuda muito a qualidade de vida dos pacientes. E aqui, assim, a gente tem vários casos de segurança de uso, né? Inclusive de uso diário de Tadalafila. Então, assim, é um remédio que, quando bem indicado, deve ser utilizado sim, tem o seu papel fundamental. Perfeito. Citastes aí no meio da resposta a palavrinha testosterona, Sim. né? Sim. Também, essa é uma palavra também que enfim, gira, Aham. né? Também nesse, vamos colocar em mesas de bar, tá? Sim. De uma maneira. O que ela é e por que se fala mais nela hoje? A testosterona, na verdade, ele é um hormônio, né? É o hormônio, digamos assim, sexual masculino, popularmente conhecido. E ele está ligado a várias atividades dentro do corpo humano. Entre elas, ligado também à vontade sexual, ligado ao libido, ligado à performance, né? E a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes os pacientes usam níveis exógenos, injeção de testosterona, para outros fins que não os fins médicos, né? E aí começam a surgir alguns problemas também. Mas a testosterona ela é um hormônio, né, presente no corpo do homem e está ligado a diversas funções, né? Desde libido até disposição, até força, enfim. Então ela é fundamental, parte óssea também. E a testosterona é um hormônio que, se for analisar a molécula dela, ela está muito relacionada, por exemplo, ao sono. Então o paciente chega assim, quero ver se a minha testosterona não está baixa.
E aí tu vai olhar ali e o paciente não está dormindo direito, por exemplo. Né? A gente sabe que o paciente que não dorme direito, ou, por exemplo, ronca demais de noite, que tem apneia do sono, por exemplo, pode ter testosterona baixa, né? Ou, às vezes, o paciente tem outra questão. Ele está estressado por causa do trabalho, porque ele precisa performar, porque tem muitas questões acontecendo na vida dele, que abalou o psicológico, ele está cansado, ou entrou na rotina, e ele acha que isso é testosterona baixa. Não, eu quero dosar minha testosterona. Né? Então, recentemente, atendi vários pacientes há 30 e poucos anos no consultório. Quero dosar minha testosterona, quero ver se eu não preciso repor testosterona, porque meu amigo estava usando, porque isso. Bom, o cara começa a ouvir falar, enfim, é isso. Exato. E aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E, assim, muitos pacientes jovens, né, eles nos procuram e, na verdade, a testosterona está normal. A gente só faz ajuste de estilo de vida. Ó, cara, daqui a pouco faz uma academia, começa a dormir um pouco melhor, faz higiene do sono e as questões normalizam, entendeu? Tiago, acho essa mania de raciocínio assim, que eu adoro na medicina, de alguma Sim. maneira, né? Porque a procura por algo mágico, que é um medicamento, e muitos são mágicos de verdade, Sim, né? sim. Ou a grande maioria é mágica. Mas quando o médico fala assim, cara, será que não é começar a se mexer? Sabe? A tendência do paciente sai de lá e fala, pô, cara, tá pedindo pra ir na academia, né? Caminhar. Os homens têm entendimento que às vezes é só isso. Exatamente. Muitas vezes a gente atende no consultório, o paciente ele quer uma solução, como tu falaste, uma solução mágica para os problemas, e não algo né? conservador, entre Exatamente, aspas. exatamente. Então ali tu vai medir a testosterona, vem um nível considerado um pouco acima do normal e o paciente assim é muito mais sedutor tu já chegar e dar uma, ó, já toma uma testosterona aqui, já vai resolver os teus problemas. É muito mais sedutor tu não precisar mudar a tua rotina, tu não precisar se esforçar para ir numa academia ou dormir melhor ou mudar a dieta. Mas a gente sabe que hoje em medicina tudo tem um efeito colateral e um benefício, todo medicamento, né? A diferença entre, digamos assim, um remédio e um veneno, muitas vezes é a dose, né? Então a testosterona ela pode ser um remédio, mas ela também pode virar um veneno se ela for utilizada em doses muito altas. Então, por isso que é importante o acompanhamento médico, né? Nesse sentido. Perfeito. Deixa eu trazer uma outra moda, né? Que são as canetinhas. Canetinhas. Ozempic, Mounjaro, não sei se tem uma outra. Essas são as duas principais hoje, né? Enfim, elas estão mudando a sociedade, né? Elas estão. Elas estão tirando peso da sociedade, literalmente. As pessoas estão emagrecendo com elas. Sim. Elas vão ligadas a um tratamento a diabetes, é isso? Sim, exatamente isso. Enfim. Exatamente isso. Então... Onde que ela... Por que nós estamos falando dela no Novembro Azul? Sim. As canetinhas, na verdade, elas estão ligadas, sim, a uma perda de peso. E mais importante que isso, o paciente que busca esse tratamento, ele está disposto a mudar. E isso é uma questão muito importante. A gente tem que abraçar esse paciente e guiar ele nessa mudança de estilo de vida que ele quer. Porque muitas vezes ele quer mudar um pouco aquela questão que ele era sedentário, que não estava se cuidando, e aí ele vai no urologista ou no endocrinologista, que é o médico que mais prescreve essas canetas, nossos amigos endocrinologistas. E aí a gente consegue usar isso de gancho para, de repente, introduzir uma academia no paciente, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de alimentação. E elas são eficazes, né? Elas realmente fazem, elas têm efeito de perda de massa, de gordura no corpo, né? De redução de peso. Então, a gente pode usar delas para aquele paciente, vamos usar uns 3, uns 6 meses, para ele conseguir perder um pouco de peso, mudar a rotina, melhorar a qualidade de vida dele. E, a partir daí, é como se fosse um empurrão na vida dele, né? Para ele conseguir melhorar todas as questões da vida dele. Né? Emagrecimento hoje, a gente sabe que está muito ligado nas pessoas que têm sobrepeso, a obesidade está muito ligado a uma melhora na qualidade de vida, a uma melhora até na testosterona. Pacientes que são obesos, digamos assim, e perdem peso, eles conseguem melhorar até o índice de testosterona no corpo. Conseguem melhorar vários quesitos, né? Diabetes, testosterona, enfim. Então, os benefícios das canetas, eles existem, né? Ótimo. Passando pelas as 3 modas, digamos assim, né? De alguma maneira, né? Tiago, eu acho que nesse papo de o homem procurar menos o médico dessa área do que a mulher, né? Isso foi com todo mundo, né? Tipo, o cara, a menina, quando bem cedinho, começa ali, talvez na menstruação, ou a vida sexual tá aparecendo, a mãe já levou ela no ginecologista. Ela tem uma ginecologista que acompanha ela a vida inteira. O homem tem que estar dando um problema, tá? Exato. Dito isso, tem uma área que tu tocas que é a área da infertilidade. Perfeito. Quando o homem não consegue ser pai. Perfeito. Né? Tô diminuindo a Não, palavra? é isso aí. A gente sempre, na verdade, quando a gente fala em fertilidade, a gente tem que falar do casal, né? Porque a infertilidade, ela não é só do homem, não é só da mulher. A gente trata a infertilidade como uma questão dos dois, né?
A gente sabe que metade da infertilidade pode ter um fator feminino, metade pode ter um fator masculino, né? Então, a gente tem que tratar o casal. Até porque a infertilidade afeta os dois, não só o homem, não só a mulher. Isso que tu falaste é muito importante. A mulher vai no ginecologista, mas o homem não tem essa cultura de trabalhar mais a prevenção. Ele acaba indo no médico quando ele já está com algum problema, com alguma queixa. Então, isso é uma das questões da medicina moderna, que é trabalhar a prevenção. Né? Assim como a mulher vai no ginecologista, o homem deveria procurar o seu médico, o seu urologista, desde mais cedo. E quando a gente fala em fertilidade, vou dar um exemplo aqui, a varicocele, por exemplo, ela pode surgir quando o homem é novo. Né? A varicocele é uma das principais causas de infertilidade no homem hoje, que é os vasos dilatados na região do testículo. E se o homem procura, por exemplo, o médico quando ele tem menos idade, na adolescência ou um adulto jovem, a gente pode, digamos assim, tratar esse problema, se ele realmente for um problema, mais cedo. Né, e evitar, digamos, outras questões no futuro. Então, a prevenção, hoje em dia, está muito mais em alta e é muito mais importante do que atuar lá na frente somente na doença. Então, se tu consegue prevenir um problema de ele acontecer, a gente consegue resolver ele de uma forma muito melhor, né? Ou seja, é procurar. É buscar ajuda, exatamente. E outra questão que a gente falou de testosterona, por exemplo, a testosterona, quando ela é usada em excesso, ela pode causar infertilidade também, né? Na maioria das vezes, essa infertilidade volta depois que aquele paciente que faz uso de testosterona na academia, né? Às vezes ele faz um uso exagerado de testosterona e ela pode causar infertilidade, a testosterona, em excesso, né? E aqui a gente não tem que apenas criticar esses pacientes, a gente tem que acolher esses pacientes. A gente tem que explicar para o paciente que faz uso de testosterona ou de bomba, que a gente diz, né? Muitos médicos, eles, digamos assim, afugentam o paciente, mas a gente tem que explicar para o paciente, olha, tem riscos de tu usar, um deles é a infertilidade, né? Que pode ser irreversível em alguns casos, 10% mais ou menos, a gente sabe que tem muita dificuldade em ficar fértil de novo, depois de usar a testosterona em excesso. E a gente tem que acolher esses pacientes e, enfim, ficar do lado deles para tentar ajudar eles, se eles quiserem parar de usar testosterona em excesso, né? E ajudar eles a tratar as possíveis complicações do uso de testosterona, dentre eles a infertilidade que nós estamos falando aqui, né? Pós-infertilidade, o que o homem começa a viver? Depois da infertilidade? Aconteceu ela, enfim, como é que a vida dele... Importante o conceito de infertilidade, né? Então, o casal que já está tentando engravidar há mais de 12 meses, né? E aí a gente considera que esse casal está infértil, né? E aí eles chegam com muita ansiedade, isso afeta até a vida sexual do casal, né? Porque passa a ser uma questão prazerosa e começa a ser uma obrigação. Poxa, a gente precisa engravidar. Então, eu recebo muito isso no consultório. Tem que investigar como é que é a vida do casal. Porque, às vezes, por exemplo, o casal está querendo engravidar, mas tem relação, por exemplo, 2 vezes por mês. 3 vezes por mês, como já tive pacientes assim no consultório. E aí tu tem que explicar, tu tem que orientar. A mulher sempre tem que fazer a investigação junto com o homem, né? E hoje a infertilidade é considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde, né? 1 a cada 6 casais tentando engravidar tem algum grau de infertilidade. Olha. Então, é uma nova epidemia que a gente está enfrentando, né? Perfeito. Se a gente for ver, por exemplo, os países europeus, nenhum deles está com uma taxa de natalidade alta, né? Estão todos eles, digamos assim, diminuindo a população, né? Precisa de pelo menos 2,1 filhos por casal, isso não está acontecendo em nenhum país da Europa. Então, a gente está vendo isso, na verdade, é uma coisa global, não é só restrito à Europa, né? E tem várias causas que estão causando essa infertilidade, desde, enfim, a vida de trabalho, o estresse, mas também causas orgânicas. E as pessoas estão tendo filho mais tarde. As pessoas estão tendo realmente menos filhos e mais tarde, né? É o meu caso. Meu primeiro filho foi com 39 anos de idade. Então a gente isso é mais tarde, né? Com certeza, uma média, com certeza. Enfim, né? E a gente sabe que a idade é um dos principais fatores para a infertilidade, principalmente na parte feminina, né? A mulher, depois dos 35, 37 anos, começa a perder bastante a questão da fertilidade, né? E o homem é um pouco mais tarde, assim. O homem, em alguns estudos, 35, outros estudos acima dos 40 anos, que começa a decair, né? Coincidentemente, depois dos 40 anos também começa uma queda de testosterona, né? E a testosterona também está ligada à fertilidade. Ela também tem um papel fundamental na fertilidade. Então, assim, a idade realmente é um fator que prejudica bastante a fertilidade do casal. Para a gente pegar e fechar todas as palavrinhas que estão na moda, vamos usar uma que vem do inglês, que é performance. Sim. Tem as redes sociais modificaram muito o planeta Terra porque elas nos mostram mundos editados, né? Sim. Ou com filtros. Sim. E muita gente encara aquilo como uma realidade ou algo a ser buscado de alguma maneira, né? E a performance está em tudo, né? Tá
sei lá, desde alguém que gosta de correr e mostra tudo isso aí, bota pressão na outra pessoa, e era para ser uma coisa legal no caso, né? Enfim, de interpretar. A performance, né, literalmente linkada à vida sexual. O que isso está pesando no homem hoje? Primeiro, a gente tem que entender que o homem não tem que se comparar, né? Então, a performance, a gente, assim, às vezes, com quem que tu tá te comparando, né? Contigo mesmo, com outra pessoa. Então, porque cada pessoa é de um jeito diferente, né? Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, a pornografia, que causa um efeito bem adverso, na verdade, nos pacientes, né? Eles olham aquilo ali e acham que aquilo ali é a realidade, né? E a performance e sexualidade, elas são muito mais do que somente aquilo que a gente olha ou aquilo que a gente, né, se compara. Então, performance sexual é uma questão que eu atendo muito no consultório, que os pacientes querem performar a qualquer custo, mas a gente tem que entender que cada pessoa é uma pessoa. E a performance de, digamos assim, de trabalho, de performar, de conseguir cumprir as metas e tudo mais, né? E nisso está muito ligado à questão que a gente falou de testosterona, por exemplo, ou a questão de sono, por exemplo, ou de estilo de vida. O quanto a performance é afetada por diversos fatores. Diversos fatores. Está tudo interligado. Hoje, a gente, quando fala de saúde masculina, a gente tem que entender que são várias questões englobadas, desde o psicológico do homem até a parte hormonal, que realmente tem muitos pacientes meus que têm testosterona baixa, a gente faz a reposição e eles ficam muito melhores, porque é um hormônio que realmente faz muita diferença, né? E desde aquele paciente que só está ou deprimido, ou com algum problema psicológico, ou sobrecarregado, né? Ou com aquele termo que também é do inglês, o burnout, né? Que o cara trabalhou muito, tem que entregar muito e, às vezes, esquece de cuidar de si mesmo, né? E não está dormindo bem, não está fazendo uma academia. Então, eu acho que a gente tem que individualizar isso aí. A medicina é individualizada, não é uma receita de bolo. E as pessoas pararem de se comparar tanto e tentarem ver assim, o que elas precisam realmente, né? Do ponto de vista de saúde, e se realmente tem espaço para alguma intervenção médica ou não, né? Daqui a pouco usar um tadalafila, como a gente falou, ou realmente repor uma testosterona quando bem indicado, ou daqui a pouco só dizer assim, não, tu não precisa de nada, tu só precisa mudar o teu estilo de vida, conversar, né? Ver, de repente, um psicólogo, um psiquiatra. Enfim, a gente tem vários parâmetros que só em consulta médica que dá para definir. Descobrir, né? Cada caso é um caso. Exato. Para a gente fazer um guia de Novembro Azul, digamos assim, né? Tem um monte de homens nos assistindo e se tem mulheres nos assistindo, estão se conectando com seus parceiros, né? 4 coisas que podem estar acontecendo que é para o cara procurar um médico? No sentido de performance ou no sentido de... No sentido de tudo que a gente perambulou aqui nesse assunto. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, falta de energia, falta de libido, aquele paciente que acorda cansado, aquele paciente que às vezes perdeu, por exemplo, a ereção matinal, né? Então, isso é um sinal que pode ter alguma coisa alterada, então vale a pena procurar um médico, né? Eu acho que são sinais de alerta do nosso corpo, né? Aquele paciente que está fazendo, por exemplo, academia, que está fazendo um monte de exercício, não consegue ganhar massa muscular, por exemplo, é um outro caso, né? Que a gente pode ajudar no consultório, a gente pode auxiliar se ele estiver apresentando esses sintomas. Né? Um paciente, por exemplo, que acorda cansado, né? Como eu falei, ele pode estar tendo uma apneia do sono, por exemplo. Pode estar roncando demais e não conseguir respirar durante o sono e acordar cansado. Então, esses seriam, digamos assim, sinais de alerta que a gente pode, né, falar. E o paciente que está querendo mudar de estilo de vida, assim, paciente sedentário, digamos aquele paciente obeso que quer melhorar seu estilo de vida. Poxa, daqui a pouco posso usar uma canetinha, que a gente falou, o Onzepin, o Mounjaro, fazer um acompanhamento com o endócrino junto com o urologista, né? Botar outras especialidades no local. Então, isso é muito importante, fazer um atendimento multidisciplinar. Às vezes precisa de um psicólogo, um psiquiatra, um endócrino, um nutricionista. E eu acho que guiar esse paciente, porque às vezes ele quer um ponto de partida, entendeu? E o urologista funciona como um ponto de partida. Ele é o médico do homem, o urologista e o andrologista, né? Então, a gente está aqui para acolher e auxiliar esses pacientes que querem mudar, digamos assim. O que faltou foi o seguinte, né? Vocês, quando alguém procura vocês, enfim, está com algum tipo de problema, e esse problema resolvido deve ser, sei lá, mágico quando vem algum tipo de resposta. Não sim. Tu tem alguma história que te toca? Tem. Onde, tipo assim, hoje eu entendi por que lá atrás eu decidi fazer medicina. Sim. Tenho várias, e poderia compartilhar uma nesse aspecto que a gente está falando. Um paciente que, digamos, a gente é recém-divorciado, estava, né, um pouco mais triste, um pouco mais abalado, e começou a sentir fraqueza, começou a sentir indisposição. Ele chegou no consultório
E a gente conseguiu fazer algumas dosagens de testosterona, viu que realmente ele estava com a testosterona baixa, né? E a gente conseguiu repor e, assim, o que melhorou na qualidade de vida desse paciente, assim, ele conseguiu viver de novo, parece, assim, né? Tanto do ponto de vista sexual, quanto do ponto de vista de... até na academia, do ponto de vista de disposição. E ele não sabia que ele estava com a testosterona baixa, né? Ele tinha terminado o casamento, ele estava deprimido, achava que era disso. E a gente conseguiu fazer um trabalho com ele, repor essa testosterona, que realmente a testosterona dele estava menos de 200, né? Investigou, viu a causa disso e conseguiu ajudar ele com a reposição. Às vezes uma questão que parece simples, né? E como é que ele conta isso pra ti? Ele conta, assim, dizendo que antes e depois de ter ido na clínica, a vida dele é outra, digamos assim, né? Antes de ele conseguir repor a testosterona dele, ele tinha uma vida que era... Ele fala com depressão, assim, né? E depois, assim, ele achava que tinha que tomar remédio para depressão e tudo. E, na verdade, não. Era que a testosterona dele estava baixa, né? Realmente baixa. E a gente conseguiu fazer um trabalho legal aí. Hoje ele está super bem, fazendo reposição aí com a gente. Baita, Thiago. É isso aí? Obrigado. Perfeito. Até mais.